Chegamos ao final do Velho Testamento, né? Lemos todo o Velho Testamento em ordem cronológica, começando lá atrás em Gênesis e hoje terminando em Malaquias capítulo 4. Vamos pedir a direção de Deus antes de começarmos a ler e também peço o seu gosto, né? E que você partilhe com seus amigos. Meu Deus, obrigado por termos chegado até aqui. Começamos há mais de um ano atrás, meditar todos os dias numa parte da Tua Palavra e hoje chegamos ao final do Velho Testamento. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de poder estar aqui partilhando a fé com essa pessoa que seguiu esse propósito até o fim. Seja com ela, seja comigo e fale conosco nesse último capítulo de Malaquias. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 diz: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Aquele dia, né? É o dia em que nós esperamos o retorno do nosso Senhor Jesus, né? Do nosso Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e disse, prometeu que voltaria para nos buscar. Então, esse é o grande dia. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão espalhados como palha. Às vezes tem pessoas, aliás, tem um ditado, né, que resume bem o que eu quero falar, que diz assim, que o mundo é dos espertos. Só que os espertos, no dia da vinda do Senhor, não serão salvos. Então, eu não sei até que ponto é a sabedoria ou a espertalheza deles, né? Eu prefiro me manter firme e fiel à palavra do meu Deus do que ser espertalhão. 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. De fato, né? Imagine, tudo que existe nessa terra, né? Que nós nos cansamos de tudo que existe aqui embaixo. Não haverá nos céus. Haverá sim um dia que não se apagará. Um dia que não haverá noite. Tudo que há nos céus. A gente nem precisa ficar preocupado com o que há no céu para nós. Só de saber o que há no céu, o que há aqui na terra não vai haver no céu, já é ótimo. 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Comentário, o sol da justiça. Um novo dia rompe com o nascer do sol. Assim, a luz e o calor vencem a escuridão e o frio da noite. Da mesma forma, será o mais glorioso de todos os dias, o dia da volta do Senhor Jesus para os justos. A alegria pelo triunfo da salvação será inexplicável. A metáfora do bezerro preso em um estábulo, que ao ser livre salta radiante para a liberdade, é perfeita, pois assim será com aqueles que creem. Nada é comparável ao céu, o prêmio máximo para aqueles que sacrificam a sua vontade pela vontade do Altíssimo. Por outro lado, os que desprezam como Salvador não serão justificados. Para estes não haverá perdão dos pecados, e sim prisão eterna com choro, gemido e ranger de dentes. Olha o que ele falou lá em Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E lá no Novo Testamento ele fala muito a respeito do rico e Lázaro. O rico era um homem que vivia bastardamente e não se importava com as leis de Deus, apesar de conhecê-las. E porque ele se apoiava na sua riqueza, ele não precisava de Deus. Já Lázaro, um mendigo, que foi jogado à porta do rico, ele já não conseguia nem sequer andar, estava ali gemendo nos seus últimos dias de vida, e ele não tinha esperança de mudança de vida, mas tinha uma fé inabalável. Apesar de estar naquelas condições, ele tinha uma fé extraordinária. E ambos morreram. Porém, o rico, porque desprezou a eternidade, ele foi parar no inferno. Já o Lázaro, que não tinha nada no que se apoiar, se apoiou na sua fé
e foi salvo. Então o rico, no inferno, ele chama por Abraão, porque ele olha para cima e ele enxerga Abraão e vê Lázaro junto com Abraão. E ele pede para que Abraão mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha até o inferno para molhar a língua dele. Que cena caricata agora, né? Mas Abraão fala, não pode. Há um abismo entre nós. Né? Ninguém que está no reino de Deus, no reino do céu, pode passar para o inferno. E vice-versa. Então a pessoa que vai para o inferno, ela não vai passar lá 50 anos, 1000 anos e depois vai sair de lá. Quem vai para o inferno passará a eternidade inteira no inferno. Aí você diz, será que Deus é tão mau para lançar as pessoas no inferno? Não. Esse nunca foi o desejo de Deus, lançar as pessoas no inferno. Aliás, o inferno foi criado para ali estar o diabo e todos os espíritos, todos os demônios que seguiram ele. Os anjos que um dia foram anjos de luz. O inferno foi criado para eles, não para o ser humano. Só que o ser humano vai para o inferno porque ele rejeitou o perdão de Deus. Ele rejeitou o sacrifício de Deus, que foi Jesus. Ah, não, mas eu tive muita fé, eu estava na igreja. Não é suficiente você estar na igreja se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e entregar-se para a vontade dele. Entendeu? No 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, a lei e hoje também a promessa do Espírito Santo. Né? Ele não invalidou as leis de Moisés, né? O Velho Testamento. Ele resumiu em 2 palavras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. No 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, ele faz uma alusão, uma lembrança do profeta Elias, mas é João, o Batista. Tanto é que nós vamos ver que muitos chamavam o próprio João, ou mesmo o Senhor Jesus, de Elias, e pensavam que ele pudesse ser Elias. 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembra quando o porquê do dilúvio? Foi quando Deus viu que a terra se corrompeu, o pecado, a medida do pecado foi demais, e Deus decidiu então destruir a terra, mas ele achou Noé e sua família íntegra. Então foi quando Deus mandou Noé construir a arca, e ele então construiu a arca, e depois de finalizar, veio o dilúvio e matou toda a gente. E Noé deu início à nova civilização. Hoje, nós, os servos de Deus, estamos anunciando a segunda vinda do Senhor Jesus. E quando ele vier, ele tem que achar a igreja preparada. Eu, você, nós. Se você não estiver pronto, então o Senhor Jesus voltará, levará a sua igreja e você ficará aqui no mundo. Se hoje já está difícil viver no mundo, imagine depois que aqueles que são convertidos verdadeiramente, a igreja espiritual do Senhor Jesus for levada. Aí a coisa vai ficar feia. O comentário do 4 ao 6. A esperança para o futuro. As palavras finais do Antigo Testamento sobre o Messias se cumpriram cerca de 400 anos depois, logo nos primeiros versículos do Novo Testamento. Mateus 1, 23, ele diz aqui assim, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. De fato, Deus escolheu Maria, uma virgem, para que através dele fosse gerado o Salvador. Por isso, o Senhor Jesus, aqui na terra, ele tem mãe, Maria, mas no céu ele não tem mãe, ele só tem pai. Por isso que ele falava Pai Nosso, que é o Pai que está nos céus. Mas aqui na terra ele tinha uma mãe, foi gerada no ventre de uma mãe, de uma mulher, que foi Maria. Maria foi uma mulher extremamente usada por Deus para gerar o Salvador. Por isso que Jesus, ele foi o único homem que nasceu nesse mundo, homem, mas não cometeu um único pecado. Ele não nasceu gerado do pecado. E por quê? Porque quando, por exemplo, Adão e Eva estavam no paraíso, eles, antes de desobedecerem, eles viviam a plenitude. Eles tinham a presença de Deus, eles andavam no virar da tarde com Deus, eles tinham a presença de Deus. Quando eles desobedeceram,
Então, eles foram expulsos do paraíso. Deus, então, ordenou a oferta de sacrifício para que pudesse se aproximar de Deus. Mas agora seria diferente. O homem não teria mais acesso à presença de Deus, até porque Deus é santo. E o pecado manchou a eles. O pecado nos mancha, o pecado nos fere, o pecado nos separa. Então, eles ficaram separados de Deus. Então, quando eles geraram o primeiro filho, Caim, Caim também já nasceu fruto com aquele fruto do pecado, né? A essência do pecado dentro dele. Veio Abel, a mesma coisa. E todos os seres humanos daí em diante vieram com a mesma marca, a marca do pecado. Tudo que é gerado, todos os seres humanos que são gerados entre homem e mulher, então é um fruto. Entre aspas, tem o fruto do pecado dentro dele. Porém, Senhor Jesus não foi gerado entre duas pessoas. Foi o próprio Espírito Santo que usou o ventre de Maria para gerar o Salvador. Então, ele nasceu livre do pecado, ele nasceu com a forma como Adão perfeito, e ele então foi o perfeito sacrifício de Deus para levar os nossos pecados na cruz. E graças a Deus. E diz, desde a criação do homem no jardim do Éden, até a única possibilidade perfeita de redenção por meio do sacrifício do Messias, para onde a lei sempre apontou, testificamos que nunca faltou ao ser humano oportunidade para arrependimento, perdão e salvação. Malaquias finaliza com a evidente necessidade da vinda do Deus Filho para vencer a maldição dos pecados e redimir a humanidade. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus transformou a cruz num símbolo de vitória para os cristãos dos dias de hoje, mas no tempo de Jesus, a cruz era um símbolo de vergonha, era um símbolo de humilhação. Quem merecia a cruz? Somente pessoas malfeitoras, pessoas vios, pessoas assassinas, bandidos, pessoas que cometeram alta traição contra Roma. E era a morte de Roma, né? Era o formato da morte de Roma. Então, era crucificado essas pessoas. E Jesus foi feito maldição. Por isso que quando, por exemplo, alguém falasse cruz, era como se fosse quase que um xingamento para aquela pessoa, né? Porque era muito mal visto. E o Senhor Jesus transformou um elemento de maldição em bênção. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é a vergonha da cruz, porque, de fato, ali está exposto o nosso pecado. Ali está exposto uma morte que era nossa. Nós merecíamos aquela morte. Nós merecíamos aquele castigo, mas Jesus tomou o nosso lugar. Que maravilha. Como não ser, minha amiga, meu amigo, como não ser grato a esse Senhor Jesus que deu a vida por nós, né? Se alguém te salvasse de alguma questão aqui na terra, por exemplo, te livrasse de ser atropelado, livrasse você da queda de um objeto dos céus, e o que você seria aquela pessoa? Com certeza eternamente grato. Você já viu vídeos, por exemplo, de pessoas que estavam mesmo à beira da morte e uma pessoa morreu e foi doado o coração, ou foi doado os rins, ou a córnea dos olhos para aquela pessoa. E, por exemplo, a nível do coração, pessoas que têm problema do coração e precisam de um transplante. Aquela outra pessoa que morreu tinha um coração bom, saudável, e foi dado para a pessoa que está viva, né? Depois o familiar vai lá e ouve o coração daquela pessoa batendo, né? Primeiro que a pessoa que recebeu o coração vai ficar eternamente grata àquela pessoa, não pela sua morte, claro, naturalmente, mas porque ele foi um doador que doou o seu órgão para ele. Quer dizer, ele vai ter uma lembrança eterna daquela pessoa. E a mãe, ou pai, ou familiar que ouve o coração batendo, fala, o coração dessa pessoa hoje bate ao coração do meu filho, da minha filha, do meu familiar, enfim. Então, você faz ideia, né? Agora do que nós temos que ter em relação ao Senhor Jesus pelo que Ele fez por nós. Em 1 Pedro 2, 24, diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas,
mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Que capítulo lindo, não é? Quer dizer, é o pré-anúncio do que o Salvador iria chegar e o que ele iria encontrar. Pessoas redimidas. Por isso o apóstolo João, ele veio chamando as pessoas ao arrependimento. Quem o inspirou? O próprio Deus. Ele foi inspirado por Deus. E hoje os servos de Deus estão no altar chamando igualmente a João o Batista, chamando ao arrependimento e para a remissão dos pecados e a aceitação de Jesus Cristo, que já morreu, ressuscitou e nos deixou o seu Espírito, para que através dele venhamos viver neste mundo em santidade. Maravilha, não é? Agora nós vamos para as boas novas. Evangelho, boas novas. Agora nós vamos ler o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, através da linha cronológica. Se você quer continuar seguindo, então não perca os próximos capítulos, né? E nós vamos ler o Novo Testamento. Foi um prazer chegar até aqui, lendo todo o Velho Testamento em ordem cronológica. Espero que você tenha gostado. Desfrute, a palavra não é minha, por isso não sou eu o autor dela e muito menos posso receber a glória por isso. A glória é do Senhor Jesus, a glória é do Pai, a glória é do Espírito Santo que inspirou homens de Deus no passado a escreverem a palavra de Deus. Então, eu não mereço nenhum elogio, então, por favor, não me elogie. Na verdade, o elogio tem que ser dado à palavra, porque eu somente li e interpretei. Então, é dela. Toda honra, toda glória seja dado ao Deus Pai, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Fique bem, que Deus é com você.